Olá pessoal, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o multiteste. Então nós estamos na aula 18, tá? Eu prometi que eu ia fazer a aula do multiteste analógico, tá gente? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui um multiteste analógico, tá? Eu vou vocês conhecerem o que é um multiteste analógico. Então isso aqui, gente, ó, é um multiteste analógico, tá? Então, gente, esse multiteste aqui precisa ter numa bancada, tá? Todo técnico tem que ter um multiteste digital e tem que ter um teste analógico, tá? Eu raramente uso multiteste digital, só quando eu vou ver tensões muito precisas mesmo, né? Eu sempre uso mais esse aqui, tá? Por que eu uso mais esse multiteste aqui? Porque por cada leitura dele ser mais rápida, tá? Eu não preciso os números, a numeração ficar contando digitalmente igual o outro. Esse aqui você põe lá, o ponteiro já vai lá em cima e já dá a medida, já dá. Então, como a gente já tem prática, é facinho, é muito mais rápido a gente olhar por ele do que olhar pelo outro. Então, esse multiteste aqui, gente, ele é o seguinte. Ó, ele vem com dois cabos, tá? Um cabo vermelho e um preto, tá? O preto, ele é o negativo. Aqui tá indicando onde você vai colocar ele. Tem um negativo aqui, ó. Então a gente vai conectar ele aqui, ó. E esse aqui é o positivo, que é o vermelho, ó. Ele tá indicação que também tá indicando que é um P aqui de positivo e tem o símbolo do positivo aqui, ó, um mais. Então a gente vai colocar ele aqui, ó. Aí as duas pontas, vai sobrar as duas ponteiras de cá, ó, pra gente tá usando para testar as peças, fazer os testes, né? Então, de acordo com as aulas que eu dei para vocês aí já, vamos começar pela corrente alternada, tá? Corrente alternada. Então vocês vão usar essa escala vermelha aqui, ó. Aqui está indicando ACV. ACV. Então a ACV aqui é voltagem corrente contínua, tá? AC, corrente alternada, né? Voltagem, corrente alternada, tá? Então está escrito. Vocês viram a palavra AC, né? Tem um Vzinho, indica que é voltagem. O V indica voltagem, o AC é corrente alternada, tá? A corrente alternada é essa corrente da rua que você tem na tomada aí, tá? Até chegar nos diodos retificador, que eu já também falei sobre os diodos retificador, né? Até chegar nos diodos retificador, mesmo que tenha transformador, tá? Passa pelo transformador, do outro lado do transformador ainda continua a corrente alternada, tá? Aí a hora que chega nos diodos retificador, aí é que muda para corrente contínua. Então até ali vocês vão medir nessa escala aqui, ó, tá? E esse multiteste aqui ele tem escala de x10k, x50, x250 e x1000. Então ele mede de 10 volts, né, até 10 volts e de 10 volts a 1000 volts, tá? Corrente alternada. Mas em corrente alternada, você vai achar muito a tensão de 110, 220 ou 380, né? A tensão que mais se usa aí, tá? 1000 volts já é bem difícil você achar para você estar medindo 1000 volts AC. Bom, você acha também escala de 50 volts aqui, 10 volts você acha, né? Você acha em fontes baixas, né? Ali usando transformador, você vai achar, você vai estar usando a escala aqui de 50 volts aqui para baixo aqui, né? Usando transformador para baixar a corrente, tá? Que na escala 250 aqui já é praticamente a retificação já da rua já, né? Retificando, já vai sair 125 volts. Mas por exemplo,
até ali nos diodos você vai medir. Agora, se você estiver trabalhando com a tensão acima de 250 volts, aí você vai ter que usar a escala de 1000 para você estar medindo, tá? Mas aí como a tensão aí usa até 220 volts, né? Geralmente nas casas assim, as residências assim, usa até 250 volts. Aí na escala de 1000 aqui você vai usar mais para escala industrial, viu gente? Para quem está mexendo mais com parte painel elétrico aí, painel industrial, essas coisas. Aí esse lá tem 380 volts, então você vai ter que usar a escala de 1000. Mas em residência assim, até 250 volts, 230 volts, então você pode usar a escala de 250. Pode estar usando essa escala de 250 aí, ó. Aí dá para você estar medindo toda a tensão que vem da rua, tá? Mesmo a escala, mesmo se tiver 10 volts, 15 volts, a escala 250 aqui também, ela vai registrar aqui. Só que a escala aqui, ela vai diminuindo o tamanho aqui, ó. Por isso que esse multiteste, ele é mais complicado às vezes para poder ver, até a pessoa apanha a prática. Porque aqui, tipo assim, vamos supor que aqui está em escala de 250. Aí você vai procurar a escala aqui, ó, de 250. Aí você vai achar uma escala que está escrito 250 aqui, ó. No caso aqui é essa escalinha aqui, a primeira escala embaixo aqui, ó, a segunda escala no caso, né? Aqui está 250, tá vendo? Se o ponteiro for lá no final, tem 250 volts, tá? Se o ponteiro vir no meio, tem 125 volts, tá? Se o ponteiro der 100 volts, ele vai indicar 100 aqui. Ele tá dividido aqui em escala de 25 e 25 volts, tá? Tem um pontinho, tem 25 volts, depois tem 50, depois 75, depois 100. Então cada escalinha dessa é a divisão. Então são 250 volts dividido por cada escala dessa. Então você sabe que se for 125 volts, por exemplo, vai dar no meio aqui, ó. Vai dar no ponteiro do meio aqui, ó. Vai dar acima de 100. Se tiver 100 volts, vai dar 100 volts, tá? Se for lá no final, se for 50 volts, você vai dar 50. Então aqui por aqui dá para você saber. Se for acima de 50 volts, você vai dar um pouquinho acima de 50. Se for menos de 50 volts, você vai dar um pouquinho menos de 50. Então aqui você vai para você usar a escala 250. Bom, vamos supor agora que eu estou na escala de... Vamos supor que eu vou medir agora 25 volts ou 20 volts, por exemplo. Aí eu vou usar a escala de 50, tá? Aí você vai procurar aqui, ó, a escala de 50. Aí você vai achar aqui a escala de 50, que ela tá a primeira, segunda, terceira. Você vai achar a terceira escala aqui, ó. Vai ter um 50 aqui, tá vendo? Então, daqui do zero até aqui vai valer 50 volts, tá? Se o ponteiro der no meio, é 25 volts. Se for 20 volts, você vai dar no 2, tá? Se ele for esse aqui está indicando bem fácil, tá? Ele está indicando 20, 30, 40, 50, tá? Mas às vezes tem multiteste que não tem 50, tem um 5, tá? Aí quando tem só o 5, aí você sabe que de 0 a 5 vai valer de 0 volts a 50 volts, tá? Mas esse aqui ele é bem separadinho, ele já está indicando aqui 10, 15, 20, 25, 30, até 50. Ele está bem separado, é por isso que esse multiteste que eu gosto desse multiteste aqui, por causa disso. Vamos supor agora que você vai medir uma tensão de uma corrente aí de 5 volts, né? Isso eu estou trabalhando em corrente alternada, tá, gente? Corrente alternada, tá? Corrente alternada é, vamos supor que a tensão vai passar pelo transformadorzinho lá, tá? Ele vai sair lá 5 volts, tá? Ou um transformador de 6 mais 6, você quer medir 6 mais 6? Então dá para você medir 6 volts aqui. Você vai usar a escala de 10 aqui, ó, tá? A escala de 10, então, esse multiteste aqui tem a escala de 10, tá vendo? Então eu sei que de 0 a 10 é 10 volts, tá? Só que se eu estiver usando uma escala de 1000, por exemplo, 1000 volts, ele não tem a escala de 1000 aqui, tá? Mas ele tem a escala de 10. Então, de 0 a 10 vai valer 1000 volts, tá? Se ele estiver na escala de 1000 aqui, ó, tá? Mas se ele estiver na escala de 10, igual tá aqui, aí vai valer
10 volts só, tá? Aí a escala, você vai usar a escala de 10. Mas se você for usar a escala de 1000, a escala de 1000 volts aqui, por exemplo, aí é de 0 a 10 aqui vai valer 1000 volts. Vai ser de 0 a 1000 volts, tá? Isso aqui é só para corrente alternada. Bom, agora, voltando agora para corrente contínua, tá? Aqui agora, ó, é DC, tá escrito, ó, DCV. Voltagem de corrente contínua, tá? Corrente direta, voltagem direto, corrente direta, voltagem. Acho que lê assim mesmo em inglês. Então DC é corrente contínua, tá? Aqui você vai usar bateria, vai medir bateria. Você vai usar uma pilha, você vai testar uma pilha, você usa a escala aqui, ó, 2,5. Aqui eu tenho a escala 2,5. Então eu vou medir 2,5. Uma pilha é 1,5 V, ele vai dar aqui no 150, tá? Porque agora eu vou estar usando a escala de a escala de 250 aqui, tá? A escala de 250 vai valer 2,5 volts só, porque eu estou na escala de 2,5 volts, tá? Então eu estando na escala de 2,5 volts aqui, ó, 2,5 volts, essa escala aqui de 250 volts vai valer 2,5 volts só. Então daqui lá é 2,5 volts, porque eu estou na escala de 2,5, tá? Então, mas eu vou ler na escala de 250. Só que o valor vai valer só 2,5 volts. A escala inteira vai valer 2,5 volts, tá? Aqui de 10 eu vou olhar a escala de 10 mesmo que tem aqui. Então é de 0 a 10 volts, tá? Vai medir 0 a 10 volts corrente contínua. 50, aqui já tem a escala de 50, então vai valer 50 volts, de 0 a 50 volts até aqui. 250, bom, agora chegou em 250. Agora a escala de 0 a 250 vai valer 250 volts, tá? Então se for medir uma corrente aí de 100 volts corrente contínua, então ele vai dar aqui no 100, tá? Ele vai dar certinho em cima do 100 aqui, ó. Então isso indica que a escala a voltagem está correta, tá? Porque ele está na escala de 250 volts. Ele está na escala de 250 volts, tá vendo? 250 volts, corrente contínua. Então a escala vai valer agora de 0 a 250, vai valer 250 volts. Se ele der no meio, você sabe que é 125 volts. Se ele der lá no 200, é 200 volts. Se der no 100, é 100 volts, tá? E tem a escala de 1000. Tem uma escala de 1000 volts aqui também para medir corrente contínua, tá? 1000 volts em corrente contínua tem, viu, gente? Vocês acham muito no aparelho, tá? Então aqui, ó, agora você vai usar a escala de 10, tá? A escala de 10 vai valer agora de 0 a 10, vai valer 1000 volts, tá? Então no meio vai dar 500 volts, tá? E até no final vai valer 1000 volts. Mas você vai estar olhando na escala de 10 volts, tá? Ele só é 10 volts quando você põe na escala de 10. Aí, aqui agora, por exemplo, voltando para a escala de 10, ó, agora a escala vai valer 10 volts só. Daqui aqui vai valer 10 volts só, tá? Mas se você for na escala de 1000, você vai olhar na escala de 10, tá? Você vai olhar a escala de 10 aqui, mas só que vai valer 1000 volts, tá? Em vez de ser 10 volts, vai valer 1000 volts. Ok, gente? Então deu para entender bem aqui, né? Depois, se tiver dúvida, vocês comentam lá e me perguntam lá. Outra coisa que agora a gente vai ver, como a gente já mediu diodo, essas coisas, outras mais, né? Então a gente vai usar agora a escala de resistência ohmica, tá? Aqui ela está indicando aqui pelo símbolo, tem um símbolo aqui da resistência ohmica, tá vendo? Tá aqui da letra ômega. Então isso indica que isso aqui você mede a resistência ohmica, tá?
Você vai medir resistor aqui, medir continuidade, tá? Medir curtos, curto em placa, curto em peça, tudo você vai usar essa escala aqui, ó. Essa escala aqui ela é bem multiuso, ela serve para várias coisas, né? Então vamos começar pela escala de X1, tá? X1, tá? Ela é a escala mais, vamos dizer assim, é a escala mais forte que tem, tá? É para você medir curto-circuito, medir continuidade. Então eu vou encostar uma ponta na outra aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Vou encostar uma ponta na outra. Vou dar mau contato aqui. Deixa eu... Ó, eu segurando as duas pontas aqui, encostando as duas pontas, tá? Aqui, ó, ela tá bem zerada, bem em cima, tá? Isso indica que tá ajustado, tá? Esse multiteste aqui, geralmente os multitestes analógicos, ele tem um botãozinho aqui ao lado, ó, tá? Que você regula a precisão dele. Então aqui se girando para um lado, ele vai adiantar o ponteiro. Se você voltar para o outro lado, ele vai voltando o ponteiro. Tá vendo? Isso é para você equilibrar ele. Então você zera a ponta, né? Você põe as pontas com ponta. Vocês fazem isso, ó, coloca ponta com ponta aqui, ó, uma com a outra, positiva com a negativa. Aí ele vai subir a escala. Você põe na escala de X1, tá? E você vai calibrar ele aqui, ó, até chegar no zero. Deixa eu ver se está calibrado. Aí chegou no zero, tá vendo? Ele tá equilibrado. Ele está pronto para ser usado a escala de X1 aqui. Então aqui você vai medir nessa escala aqui X1, nessa escala X1 aqui, ó, de resistência ohmica, vocês vão medir um fio para ver se o fio não está arrebentado. Dá para vocês medir um diodo para ver se o diodo não está em curto ou aberto, tá? O diodo você sabe que ele dá para um lado, para o outro lado ele não dá. Dá para você medir capacitores, tá? Curtos, alguns curtos, alguma coisa assim, tudo dá para você ver. Curto na placa. Não é, agora você está trabalhando aqui com o aparelho desligado, tá, gente? Fora da tomada, totalmente desligado, tá? Você vai estar medindo agora resistência ohmica, tá? Aí vocês podem estar com a peça na mão, medindo com a peça na mão ou na placa. Dependendo do lugar, dá para medir na placa, tá? Aí, como é que vocês veem essa leitura? Como é que vocês fazem leitura? A leitura da resistência ohmica, ela é o contrário de leitura de voltagem, tá? O zero está lá no final, tá? O zero está no final e a escala começa de lá para cá. É o contrário. Então, essa primeira escala aqui é só para vocês lerem a escala de resistência ohmica, tá? Então, quando eu junto as pontas aqui, ó. Eu junto as pontas. E o ponteiro vai lá no final, vai lá para o zero. Isso indica que não tem resistência ohmica, tá? Tá passando direto, tá? É um fio, é o fio aqui, ó, que está passando direto, tá? Não tem resistência ohmica para passar energia aqui. Do jeito que a energia entra de um lado e vai sair do outro, tá? Então isso indica que não tem resistência ohmica, tá? Então se vocês for medir, por exemplo, nessa escala X1, se vocês for pegar um resistor de 50 ohms, se vocês medir lá, o ponteiro vai dar aqui em cima dos 50 ohms. Como está na escala X1, o ponteiro vai parar em cima dos 50 aqui, ó. Então 50 aqui, ó. Tá? Isso indica que o resistor é de 50 ohms. Se o ponteiro for lá para o final, não tem resistência ohmica, tá? E se o ponteiro só mexer aqui, só der uma mexidinha aqui, isso indica que ele tem resistência ohmica, só que a escala está errada. Tá? Aí quando acontecer isso, você muda a escala. Aí vai mudar. Aqui também dá para você ver se tá passando direto. Na escala de X10. Tá? X10 dá para você ver. Só que agora, por exemplo, você vai medir um resistor de 100 ohms, né? Ou de 1K, por exemplo. 1K é 1000, né? Então, ele vai dar na escala de 100 aqui, ó. Porque 10 vezes 100 é igual a 1000, igual a 1K, tá? Se ele for de
500 ohms, por exemplo, a escala vai dar no meio da escala aqui, vai dar em cima do 50. Vai dar próximo a 50 aqui, vai dar em cima de 50 aqui, ó. 50 tá aqui, ó. 50 tá aqui assim, ó. Aí tem esse multiteste tem escala de 100 também, tá? Nem todos os multitestes têm a escala de 100, tá? Então a escala de 100 dá pra me ver total, né? Dá pra me ver, dá pra zerar e ele vai lá no final, tá vendo? Qualquer escala ele vai no final, tá? Aí o que der medida no meio aqui é que você vai multiplicar. Você vai multiplicar o valor que deu aqui vezes o valor que está aqui, ó. Tá? Pra você saber o valor do resistor. Aqui tem escala de eu tenho uma escala de resistência de 1K, tá? A escala de 1K. Então se eu vou medir, por exemplo, um resistor que seja abaixo de 1K, o ponteiro vai bater direto, entendeu? Porque está abaixo da escala. Tá? Então se eu quiser medir, por exemplo, 10K, 20K, 30K, ele vai dar aqui. Ele vai indicar aqui no gráfico aqui dentro o valor, a quantidade de resistor. Por exemplo, como eu estou na escala de 1K, eu coloquei aqui na resistência de valor de 1K, ó, tá vendo? 1K. Aí vamos supor que eu esteja medindo um resistor de 100K. Aí o que acontece? Ele vai parar em cima do 100 aqui, ó. Vai parar em cima do 100, porque 100 vezes 1000, 100 vezes 1K vai dar 100K, tá? Então você multiplica o valor que deu aqui pelo valor da escala que você tem aqui. Aí você tem o valor da peça que você tá testando, tá? Esse multiteste aqui, por que eu gosto muito desse multiteste aqui? Porque tem essa escala aqui, ó, X10K, tá vendo? Isso aqui é muito essencial, você ter essa escala aqui. Por quê? Porque essa escala aqui é uma escala bem sensível, tá? X10K é uma escala bem sensível. Tanto é que eu segurar aqui com a mão aqui e eu pegar ela de cá, ela vai indicar uma medida, tá vendo? Então é a sensibilidade do aparelho que tem. Então, por ele ser analógico, por ele ser um aparelho analógico, ele tem uma alta sensibilidade, tá? Com essa medida aqui, ó, sensível que eu tenho aqui, só de segurar nas pontas aqui separadamente, ele me indica uma medida. Com essa escala aí de X10K, eu acho defeito em transistor, acho defeito em diodo, acho defeito em capacitores, defeitos de escape, tá? Defeito de fuga, a gente chama de fuga. É passagem, uma pequena passagem que está tá passando pela peça. São peças que às vezes têm defeito, que às vezes você mede no multiteste normal, você não vai achar, tá? Tanto é que às vezes você vai medir nessa escala mais baixa aqui, de X1K, aqui, qualquer escala abaixo de 10K, ele vai indicar que está boa, tá? Mas aí quando você põe na escala de X10K, o multiteste prova que ela está ruim, ok, gente? Então por isso que eu uso muito o multiteste analógico. Ele é bem fácil de queimar, tá? Se você mediu errado, no lugar de uma corrente positiva lá, tá? Você inverteu a ponta, põe um negativo, o ponteiro bate para trás, tá? Ele bate para trás e queima o aparelho. Se ele não queimar, ele altera ele. Ele fica alterado. Aí vai ficar com a escala assim meio que... desculpa aí, pessoal. A escala vai ficar meio que mentirosa, a escala vai ficar mentindo, entendeu? Vai te dar uma falsa medida, tá? Isso aí acontece quando você vai testar o aparelho e põe as pontas invertidas na tensão lá. Por isso que é bom vocês saber onde vocês vão estar medindo, se é corrente alternada, se é corrente contínua e se é positiva ou negativa, tá? Porque você tem que estar bem, esses 3 pontos, vocês têm que estar bem ciente disso. Porque se for a tensão negativa, você põe o positivo lá, você queima ele. Se for a tensão positiva, você põe a ponta negativa lá no terra, você vai queimar o aparelho. Se não queimar, vai alterar ele, vai ficar falso. Vai ficar com medida falsa. Então é bom que você, antes de medir, você tenha certeza do tipo de corrente que tem lá, tá? Qual é a voltagem que tem,
outra coisa também que faz queimar muito o aparelho é quando o aparelho está na escala de resistência ohmica e você vai medir tensão, tá? Você vai medir corrente alternada ou corrente contínua, ele queima, ele altera o aparelho na hora, ele queima o seu aparelho, tá? Então tem que observar bem a escala onde vai estar quando você vai medir. Você pegou na ponte de teste para medir qualquer coisa, tenha certeza de onde esteja a escala, tá? Se a escala tiver errada, você vai queimar o aparelho, tá? Então, por exemplo, se vai medir corrente alternada, né? Corrente alternada. E seu multiteste está em corrente contínua, vai queimar seu aparelho. Ou vice-versa. Se for medir corrente contínua, se for medir corrente alternada, tiver em corrente contínua, vai queimar. Se for medir corrente contínua, se ele estiver no alternado, também vai queimar. Se ele estiver na escala de resistência ohmica, também vai queimar, tá? Qualquer outra escala que tiver, aqui tem, esse multiteste tem escala de amperagem também, tá? Então, mesmo que esteja escala de amperagem, vai queimar. Então, o essencial para nós aqui é essas três escalas. A escala de resistência ohmica, corrente alternada e corrente contínua, tá? Depois eu ensino vocês como é que usa essas outras partes aí que não precisa por enquanto. Para quem está iniciando, quem aprende isso, não precisa. Não esquece o aparelho fora desligado, tá? Desliga o aparelho. Quando o aparelho estiver na bancada, né? Estiver na escada X1, observa para as ponteiras não tá encostando assim. Se as ponteiras estiver encostando, vai estar gastando sua bateria e sua pilha. Então mantenha sempre as duas pontas separadas. Mantenha sempre as duas pontas separadas. A escala sempre em off, sempre desligado. Acabou de usar, você põe em off, tá? Não esquece. Se você deixar o aparelho de um dia para o outro aí ligado, você pode acabar com a sua bateria, tá, gente? Esses são os cuidados que você tem que ter. Então não tem muita coisa a falar sobre o multiteste, é só isso aí. Depois que vocês tiverem dúvida, a gente vai estar batendo um papo lá nos comentários lá e eu vou estar respondendo, tá? E depois, mais à frente, eu vou dar aula prática, né? Aí eu vou estar ensinando vocês a testar pecinha por pecinha usando multiteste. Para o multiteste tem até o modo de pegar ele, tá? Você vai testar uma peça, por exemplo, você tem a posição correta de você segurar as pontas, tá? Então aqui, por exemplo, essa aqui é a ponta que é a posição correta que a gente usa para pegar uma ponta, tá? Essa outra ponta, na realidade é assim, ó. Com essa ponta aqui, ó, com essa mão você segura a peça, um transistor, por exemplo, um diodo, tá? E aqui, ó, aí depende se é canhoto ou destro, né? Aqui nessa posição você vai usar para você achar as perninhas do transistor. E com essa você vai trabalhar nas outras pernas, tá? Depois você inverte aqui e faz o contrário. Você trabalha aqui, você usa a mão aqui para posicionar a peça e usa essa aqui para procurar a outra perna. Então você aprende depois, não precisa ser agora não, tá bom, gente? Então, gente, ó, essa aí foi nossa aula de multiteste analógico, né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Se vocês quiserem já começar a estar usando aí, testando alguma coisa aí, dá para vocês ir aprendendo. Para vocês treinar assim, vocês usam fora da tomada, tá, gente? Vocês só começa a usar a tensão e depois você tiver certeza mesmo o que é corrente alternada, o que é corrente contínua, tá? Então aí depois vocês podem estar usando aí, mas por enquanto só para testar diodo, testar transistor, resistores, capacitores, essas coisas assim, vocês trabalham com a tomada desligada, fora da tomada, tá? Pra vocês aprenderem. E a pouco vocês vão aprendendo aí, depois a gente vai passando as dicas para vocês. Falou, gente? Ó, então eu agradeço a vocês aí por vocês terem assistido as duas aulas aí, né? Uma de multiteste digital, outra de multiteste analógico, né? E para quem está chegando a primeira vez aí, não me conhece, eu sou o Tani Luiz, tenho um canal no YouTube, o canal chama Tani Luiz também. Lá tem uma playlist lá que está todas minhas aulas de
de eletrônica tá lá, tá? Para aprendiz. Quem quiser estar aprendendo lá, estudando lá, dá uma olhada lá nos outros vídeos lá. Aí aproveita e já dá o like também no canal, se inscreve, né? Vocês podem compartilhar o vídeo, pode postar em outras plataformas, tá? Não tem problema. Eu só não quero que faça edição em cima da minha imagem, tá? Ok? Só isso que eu peço. Então, gente, ó, fica todo mundo com Deus. Um abraço para todo mundo aí. Fica todo mundo na paz do Criador aí, tá? Deus abençoe todo mundo. Falou, gente? Bye, bye.